Amém, glória a Deus. Então nós ficamos muito indignados com essa situação no estado do Espírito Santo. Mas o que nós podemos fazer, eu e você que está daí do outro lado? O Brasil todo, o que ele deve fazer? Nós vamos colocar esse problema dessa administração pública diante do Criador dos céus e da terra, pedindo o seu socorro, pedindo a sua clemência, pedindo a sua misericórdia. Amém? Para o Brasil, não só para o estado do Espírito Santo, mas para a nação brasileira. Que o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, envie seu batalhão de anjos, toque no coração desse governador, que ele valorize a sua polícia, que ele assine um decreto, que ele venha negociar, que ele venha conversar com o sindicato, que ele seja amigo da sua polícia, porque a sua polícia está combatendo o crime que tem só aumentado na face dessa terra. Eu tenho uma palavra de Deus para nós, que se encontra em Atos dos Apóstolos, principalmente para os 4 milhões de habitantes de Vitória. Se por acaso alguém de Vitória vê esse vídeo, ou de Manaus, do Brasil, o segredo é nós nos convertermos ao Deus da Bíblia. O segredo é nós clamarmos, não é mais segredo para ninguém, é nós invocarmos esse Deus com toda a força, com toda a vontade, pedindo que Deus estenda a sua mão para esses policiais. Estenda a sua mão para esses policiais, para as suas esposas, para essas famílias, que esse governador venha urgentemente assinar um decreto aumentando. Isso ele deveria ter feito há muito tempo, Não deixar acontecer sem morte, uma calamidade. O ML, o diretor, diz, não cabe mais corpos aqui. Não cabe mais corpos. Estava cheio de corpos. E ele falando, dizendo, não tragam mais corpos para cá. Não tragam. Então, é só Jesus para ter misericórdia. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o discurso de Pedro, o apóstolo de Cristo. Pedro, esse homem que Deus deu a chave do reino de Deus para ele, e disse para ele, Pedro, é te dado as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado no céu. Vamos ligar, vamos pedir que Deus envie seu batalhão de anjos. Vamos ligar, vamos desejar que Deus envie seus batalhões de anjos para esse estado, e que resolva esse problema, que o diabo, os seus demônios, sejam agora expulsos para as profundezas do inferno, e toda obra contrária contra esse estado, contra o Brasil, toda obra contrária contra os nossos governos, os nossos presidentes, contra essa nação contrária que venha prejudicar, que venha causar dano, que venha causar pânico, medo, terror, seja anulado em nome de Jesus. Nós anulamos agora esse demônio, esse principado, essa potestade que se levantou contra esse estado. Amém? E vamos ouvir o discurso do apóstolo Pedro, que diz, Pedro, porém, pondo-se em pé, ele se colocou em pé. Eu estou sentada aqui na cadeira, são 00:09, e Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, varões judeus, varões do estado do Espírito Santo,
varões brasileiros. Pedro falou para os judeus e para o mundo, porque Pedro é judeu, mas eu sou brasileira. E falo para os varões do Espírito Santo, judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejai-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Vamos escutar as palavras do apóstolo Pedro, esse homem que agradou o coração de Deus, esse homem que é, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que é o apóstolo de Deus. Esse discurso aqui é o discurso dos discursos, é o discurso que eu mais amo na Bíblia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Ele falou e disse: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá. Ele, o apóstolo Pedro, com os 11 apóstolos, já vivia os últimos dias. Últimos dias, imagine nós agora. Ele já viveu os últimos dias. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos velhos e as vossas velhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Isso nos últimos dias. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. Naqueles dias, creio eu, hoje, nós, esses dias agora, naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinal embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está escrito na Bíblia que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o que, irmã? Salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este vós foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós crucificaste, mataste pelas mãos de injusto, a qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque esta a minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Amém, glória a Deus. Pois não deixará a minha alma no arde, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, olha o que o apóstolo Pedro diz: varões irmãos, varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, entre nós está hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus,
e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse: diz o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, saiba, pois, com certeza, toda a casa brasileira. Aqui Pedro estava falando para Israel e aqui nós estamos falando para o Brasil. Saiba, toda a nação brasileira, aleluia, toda a casa do Brasil, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus fez Senhor Cristo. Amém, glória a Deus. E nós vamos agora invocar esse Deus. Vamos agora, eu e você aí, vamos invocar esse Deus, pedindo o seu socorro, colocando diante desse Jesus aqui que é Senhor. Senhor. Deus fez Senhor e Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa hora nós queremos te render graças. Nós queremos te louvar, nós queremos te exaltar nesta noite de quinta-feira, à meia-noite e pouco, e pedir, te louvar, te exaltar, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e do mar, o Deus forte, o Deus eficaz, um Deus que resolve, um Deus que é de justiça. Nós colocamos a casa, a nação brasileira diante de ti. Nós colocamos, Senhor, esse problema dos policiais, esse problema, Senhor, econômico, financeiro, essa recessão, essa inflação, todo o problema que está acontecendo com os comerciantes, com os empresários, com a dona de casa, Senhor, nas igrejas, nós colocamos diante de ti, ó Deus Todo-Poderoso, pedindo que o Senhor envie teus anjos, teu socorro, teu auxílio. Pai, colocamos esses governadores, esse presidente Temer, todo o Senado, todo esse poder político. Pedimos, Deus, o Brasil, o cidadão, o rico, o pobre. Deus, tem misericórdia das nossas almas, tem piedade das nossas almas. Tu disseste aqui na tua palavra que todo aquele que invocar o teu nome será salvo, e que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. E nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo o princípio das dores, virá grande tribulação. Senhor, tem misericórdia das nossas almas. Tem piedade, meu Deus, do que está acontecendo nessa nação. Tem compaixão, meu Deus e meu Pai. Jesus amado, guarda, Senhor, envia agora, resolve esse problema desses policiais, que eles entram num acordo, que esse governador venha dar o aumento para eles, que ele venha assinar um decreto vindo do teu coração. Tu és o juiz dos juízes, tu és o rei dos reis, o Deus, o rei de Israel, o Deus das nações. Nós te pedimos agora, Senhor, Senhor, que o povo venha se converter a ti, que esse povo venha se converter e se arrepender dos seus pecados, esses saqueadores, esses pecadores, esses homens e mulheres, Pai, que eles venham ouvir a palavra de Deus, que eles venham crer no Evangelho, que está escrito na palavra de Deus. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. Nós estamos aqui crendo que tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Cristo Redentor, tu és o caminho, a verdade e a vida, tu és todo o poder, foi-me dado nos céus e na terra. Meu Deus, meu Pai, que haja paz nas fronteiras, que haja paz nessa cidade, nesse estado, nessa nação, que o Senhor venha decretar a falência da fúria do adversário desta nação, que haja uma transformação, que haja uma libertação. Envia teu socorro,
nas escolas, tua guarda os professores, os médicos, os alunos, guarda o estudante, a estudante, todo cidadão do bem, as igrejas, os pastores, os líderes, os dirigentes, as mulheres que estão pregando a tua palavra, os homens que estão, meu Deus, ganhando as almas para ti, evangelizando, convidando para ir para a igreja, para aprender a doutrina de Cristo, as casas, as residências, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse grande discurso do apóstolo Pedro, esse discurso maravilhoso, esse discurso lindo e soberano, que esse homem cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria de Deus, cheio da inteligência de Deus, cheio da virtude de Deus, esse homem saiu a falar de Jesus Cristo. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. É esse Deus do apóstolo Pedro que nós estamos aqui pedindo socorro eficaz, pedindo não só para o atribulado, para as tribulações desse estado que está passando por essa tribulação, por essa aflição, por essa angústia, esse desacordo, não há conversa, não há diálogo, não há o governador tem que estar do lado da polícia, eles têm que entrar em acordo para proteger a sociedade, não abandonar a sociedade, não deixar a sociedade no caos. Então, que haja em nome de Jesus essa conversa, essa humildade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que haja esse espírito de acordo, esse espírito de diálogo entre o governador e a polícia que protege aqueles 4 milhões de pessoas, famílias ali naquele estado, e que haja um acordo, um negócio, que venha do coração de Deus, porque nós estamos aqui crendo nesse Cristo e nesse Deus maravilhoso, na qual nós rendemos toda a honra. Põe agora os teus anjos, envia teus anjos, em nome de Jesus. Envia agora para a nação brasileira, que a nação brasileira saiba, creia no apóstolo Pedro, no discurso do apóstolo verdadeiro chamado Pedro. Esse discurso, Atos dos Apóstolos, lê a Bíblia, meu irmão. Lê a Bíblia, minha irmã. Se apegue em Deus, porque está escrito aqui na palavra de Deus que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, acontecerá só calamidade, só tribulação, só perseguição? Não. Deus fala através do seu apóstolo que nos últimos dias acontecerá de Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Naqueles dias, que dias são esses? Naqueles dias, o derramamento do Espírito Santo foi derramado no dia que Jesus subiu para o céu, os apóstolos com 120 pessoas. Então, esses dias se cumpriram, está se cumprindo. Naqueles dias, nos últimos dias, os apóstolos já viviam os últimos dias. Eles pregavam, eles viviam como se fossem os últimos dias deles. Porque serão os últimos dias nossos mesmo. Aqui a gente não tem poder da vida, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O amanhã pertence a Deus. Amém, glória a Deus. Que nós possamos receber essa promessa que Deus diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne, todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo será salvo.
E você que vê esse vídeo, diga o amém de Deus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.